Olá, eu me chamo Evelyn e estou aqui para apresentar a primeira parte da introdução do nosso trabalho de conclusão de curso, este sendo requisito básico para a conclusão do curso de Pedagogia na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. O tema do nosso trabalho é Horta como recurso pedagógico na educação infantil. Uma reflexão acerca das experiências com crianças entre 2 a 5 anos de idade. O trabalho propõe uma reflexão sobre os benefícios da horta escolar na educação infantil e compara estes benefícios entre crianças de 2 a 3 anos de idade e 4 a 5 anos de idade que aprenderam e se desenvolveram ou ainda aprende e se desenvolve, respectivamente, em um Centro de Educação Infantil, SEI, e em Escola Municipal de Educação Infantil, EMEI, na cidade de São Paulo. O trabalho buscou responder às seguintes perguntas: quais contribuições pedagógicas a horta escolar na educação infantil podem melhor desenvolver habilidades socioemocionais, coordenação motora, bem como despertar o interesse desses estudantes para alimentação mais saudável? Quais materiais, hortaliças e ferramentas são mais adequados para esta faixa etária e quais lhe despertarão mais interesse? O estudo teve como objetivo identificar quais contribuições a horta poderia proporcionar ao desenvolvimento psicomotor, socioemocional, à educação ambiental e alimentar para crianças na educação infantil. As referidas análises são realizadas a partir de uma experiência com horta no ano de 2018 e foram complementadas a partir de um projeto similar ainda este ano em uma EMEI na cidade de São Paulo. Fora realizado o levantamento bibliográfico acerca de vários temas, como, por exemplo, horta escolar, alfabetização ecológica, educação ambiental, juntamente com um plano municipal da primeira infância da Prefeitura de São Paulo e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olá, meu nome é Renata. No estudo da prática da horta na educação infantil, foi possível observar que são necessários diferentes materiais e ferramentas dependendo da faixa etária a ser trabalhada. Segundo o FONSAR, de 1986, a egocentricidade é mais acentuada em crianças mais novas, por isso a preocupação em disponibilizar ferramentas suficientes para todas as crianças trabalharem ao mesmo tempo, sem gerar conflitos. Já com as crianças maiores, foi necessária a supervisão da professora, conduzindo um trabalho individualizado com cada criança, a fim de evitar que as ferramentas pudessem ser utilizadas como armas em brincadeiras ou outros conflitos. Em todas as crianças, tanto nas faixas etárias mais novas quanto nas mais velhas, foi observada uma melhora na relação com o consumo das hortaliças. Nas crianças do SEI, cujo trabalho foi mais prolongado, foi observada uma memória afetiva em relação às verduras trabalhadas na horta, pois mesmo tendo se passado anos dessa experiência do projeto, as verduras trabalhadas ainda eram alimentos preferidos por algumas crianças cujo acompanhamento foi possível. O estudo mostra que atividades como revolver a terra com diferentes ferramentas, plantar sementes e observá-las crescer, bem como regar as plantas com diferentes tipos de regadores, contribuem para o desenvolvimento da psicomotricidade infantil. A prática de nomear as plantas, as ferramentas e as ações auxilia no desenvolvimento de habilidades de verbalização das crianças. A inclusão de ervas aromáticas como manjericão e alecrim contribui para o desenvolvimento dos sentidos do olfato e do paladar. Ao delimitar áreas que não podem ser pisadas devido ao plantio das mudas e ao ensinar sobre quais verduras podem ser colhidas em determinado momento em comparação com outros que devem ser preservados, é possível introduzir conceitos de organização e regras. Uma das estratégias para se alcançar a meta de reduzir a desnutrição de gestantes e crianças de 0 a 6 anos e a obesidade na primeira infância do Plano Municipal pela Primeira Infância de São Paulo é garantir alimentação saudável em creches, pré-escolas e outros equipamentos públicos que atendam crianças na primeira infância. Contudo, disponibilizar alimentos saudáveis não é o suficiente se as crianças não têm interesse em consumi-los. Nesse ponto, a horta se mostra como uma ferramenta eficaz, pois as hortaliças ficam mais convidativas se elas possuírem um vínculo afetivo.
Se as crianças as plantarem, as regarem, as virem crescer e as colherem. Estabelecer esse vínculo afetivo com os alimentos pode transformar a experiência da alimentação em algo prazeroso e educativo. Olá, eu sou o Rafael e para salientar a importância que hortas escolares podem oferecer, cito alguns trabalhos, pesquisas e estudos. A Arruda, em 2020, ressalta que a criação e manutenção de hortas coloca a estudante como foco principal do processo ensino-aprendizagem, integrando outras formas de metodologias ativas que a permitem se colocar numa postura crítica reflexiva, analisando a complexidade de problemas que envolvem a sua vivência. Ele nos mostra como mexer com a terra, vivenciar a dinâmica produtiva de alimentos e o trabalho coletivo pode aproximar as pessoas, estimular o diálogo e a troca de saberes. Esses resultados foram observados em diferentes estudos, desde o sul até o nordeste do país. Em Itabuna, na Bahia, segundo Santos e Santana, em 2019, a utilização da horta como espaço de construção do conhecimento possibilitou às alunas vivências sobre a produção e o ciclo natural do plantio e colheita, a importância dos alimentos, da interação social e da ecologia. Em Brasília, no Distrito Federal, Moreira, em 2018, revelou que a horta implantada mudou a rotina da instituição, contribuindo de forma significativa para a alimentação das crianças, indicando que o manuseio da terra favoreceu a aceitação do cardápio em 90%, com as crianças passando a admirar o cheiro das hortaliças e se interessar por todo o processo de cultivo. Em Minas Gerais, um estudo de Araújo, em 2017, analisou 25 escolas da rede pública e notou que a horta foi implantada com finalidade pedagógica na maioria das escolas, mas também teve seu uso direcionado para questões alimentícias e medicinais. Este estudo também mostrou que os insumos são comumente adquiridos por iniciativa e rateio de pais, mães, responsáveis e a comunidade local, revelando a falta de suporte institucional para essa prática. Também ficou evidente em Rigueto Nunes, em 2020, que entre todas as alunas há um forte interesse na atividade de horta, mas que este é minado pelos estigmas que são postos sobre os trabalhos manuais, em especial os rurais e suas especificidades. Rigueto também mostra que as hortas escolares são espaços de inúmeras possibilidades pedagógicas, porém são pouco utilizadas com relação a questões ambientais sociocríticas, sendo na prática utilizadas como uma atividade fim, o que contraria o entendimento da imprescindibilidade da inclusão de questões socioambientais que fomentem o aprendizado crítico e emancipatório e que apresente para as estudantes a relação transversal entre agroecologia, alimentação saudável e meio ambiente. Muito obrigado. Olá, me chamo Rosana. Segundo o Morgado, no ano de 2001, a cidade de Florianópolis foi iniciado um projeto chamado Horta Viva, tendo como principal ação a horta escolar, que tinha como objetivo incentivar e promover a educação ambiental e alimentar nas creches e escolas de educação infantil e fundamental. Fazia parte do projeto o envio de sementes de hortaliças, flores, condimentos e ferramentas para trabalhar na horta, curso de capacitação do corpo docente envolvendo temas de educação ambiental e alimentar, com o objetivo de formar integralmente crianças e adolescentes. Após a implantação numa creche, foi observado, entre outras coisas, a interação entre a escola e a comunidade, por meio da compostagem devido ao fornecimento de composto às famílias que queriam implantar canteiros em suas casas e o engajamento dos alunos ao projeto através de atividades complementares, como pinturas e limpezas dos locais da horta. Em todos os casos, os resultados foram mensurados a partir da observação do professor, junto aos alunos.
no cotidiano escolar e no suporte da própria família. Baseado nos estudos que incluem essa pesquisa, foi observado os benefícios da atividade de horta escolar da educação infantil, no contexto da educação ambiental, alimentar e psicomotricidade relacional, e a importância da integração desses temas no currículo escolar. A autora aborda a educação ambiental como uma iniciativa para conscientizar os cidadãos sobre as questões ambientais, da restrição do contato das crianças com a natureza, ressalta também a relevância da escola na promoção da educação alimentar, enfatizando que as escolhas alimentares são aprendidas e que a escola deve ter um ambiente onde os alunos podem reforçar bons hábitos alimentares. Apesar de a alimentação ser fornecida nas escolas, ela raramente é abordada como conteúdo de ensino, o que ressalta a necessidade de incorporar a educação alimentar de forma mais eficaz no ambiente escolar. Segundo Moreira, o aproveitamento de pequenos espaços para plantio proporciona diversas contribuições ambientais, como a redução de resíduos e economia da água. As hortas comunitárias podem ser consideradas atividades de entretenimento, uma vez que possuem uma ação terapêutica devido ao processo de integração das pessoas durante a atividade agrícola. Desta forma, esta pesquisa enxerga a possibilidade de enriquecer as atividades da horta como um desenvolvimento de práticas voltadas para trabalhar a psicomotricidade na modalidade relacional tão necessária na educação infantil. A atividade na horta demanda manuseios e esforços que podem aprimorar a coordenação motora fina das crianças de forma lúdica. Olá, eu sou a Mônica e vou falar um pouco sobre os métodos que foram utilizados no nosso trabalho. Inicialmente, o objetivo do trabalho com a horta era introduzir uma atividade pedagógica lúdica com as crianças, proporcionando a elas um contato íntimo com a terra, as hortaliças e até mesmo com flores comestíveis. Além disso, pretendia-se aproveitar essa atividade para desenvolver a psicomotricidade, a educação ambiental e alimentar dessas crianças. Esse objetivo foi aprimorado durante o desenvolvimento do trabalho, pois surgiu a oportunidade de ampliar as observações para além do SEI, incluindo agora também uma EMEI, ambas localizadas na região do Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo. Especificamente, buscou-se compreender as habilidades sensoriais e os estímulos psicomotores que a atividade em horta pode proporcionar para as crianças nessa faixa etária. Para a realização do nosso trabalho, optamos por 3 tipos de pesquisa: a bibliográfica, a documental e a descritiva. De acordo com o PADA 2018, a pesquisa bibliográfica tem o objetivo de relacionar a produção realizada pelo pesquisador com obras já existentes sobre o tema, proporcionando o conhecimento necessário para estabelecer pensamentos críticos, reflexivos e analíticos. Neste estudo, foram utilizados artigos científicos, livros, monografias que sustentaram as experiências e observações realizadas. Já a pesquisa documental, também por PADO em 2018, é descrita como realizada a partir de documentos contemporâneos ou retrospectivos, a fim de descrever ou comparar fatos sociais, estabelecendo suas características ou tendências. Por fim, a pesquisa descritiva, conforme Júnior em 2015, tem por objetivo descrever, interpretar e classificar características e comportamentos, com o intuito de respaldar futuros planos e decisões. No caso do nosso projeto, os dados foram coletados a partir de entrevista com a professora da EMEI e observações realizadas pela integrante do nosso grupo que fez parte do projeto. As metodologias utilizadas, como pesquisas dissertativas, entrevistas e observação de campo, foram importantes e trouxeram resultados relevantes. Resultados estes, como a importância do engajamento das crianças, professores, comunidade escolar e a família, foram importantes e significativas para o resultado e o sucesso do projeto de horta. É importante ressaltar que através do projeto de horta, as crianças que participaram, elas conseguem ter maior percepção sobre a importância dos alimentos, sobre a importância do crescimento, do cultivo dos alimentos, de sustentabilidade, desenvolvimento motor, social e todo o expertise que esse projeto pode despertar na criança, na comunidade, na escola e na família. É importante que todos fortaleçam o projeto de horta para que os resultados sejam significativos, de longo prazo e sustentáveis. O projeto de horta na escola, ela ajuda
a criança, a sua desenvoltura, sua autonomia e também a sociedade escolar, comunidade inserida e as famílias. Muito obrigada. Olá, meu nome é Elaine. Irei apresentar as considerações finais do nosso projeto Horta. A atividade de horta escolar na educação infantil apresenta uma série de benefícios que vão além do simples cultivo de plantas. A partir da análise dos dados obtidos nessa pesquisa, foi possível observar que a horta se configura como espaço pedagógico riquíssimo, proporcionando experiências significativas para as crianças em diversas áreas do conhecimento. A interação direta com o cultivo dos alimentos despertou o interesse das crianças pela origem delas, promovendo uma valorização dos produtos. O contato com a terra, o manuseio das ferramentas, o cuidado com as plantas contribuíram para o desenvolvimento da coordenação motora fina das crianças. O trabalho com a horta trata-se de um trabalho interdisciplinar, onde conceitos de biologia, ecologia, matemática e desenvolvimento psicomotor podem ser explorados de maneira prática e contextualizada. Além disso, a horta permite a integração de conhecimentos sobre alimentação saudável desde cedo. A prática de atividades como plantio, a rega, a colheita, estimulou habilidades motoras importantes, auxiliando no desenvolvimento psicomotor das crianças. Proporcionou uma experiência concreta de contato com a natureza, algo que cada vez mais escasso nas áreas urbanas nos dias de hoje. As crianças puderam entender o ciclo da vida, o ciclo das plantas, como é o cultivo, como que é a colheita, a importância da água, dos recursos naturais, que eles não são infinitos, que eles são finitos e precisam ser preservados. Acreditamos que isso contribuirá para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis. Além disso, a horta não é apenas um lugar de cultivo de plantas, mas um ambiente educacional socioculturalmente transformador. Obrigada. Olá, meu nome é Tatiana e eu vou apresentar uma conclusão das nossas considerações finais. O presente trabalho de pesquisa, que envolveu análise bibliográfica, documental, observação de campo em 2 escolas e entrevista com uma professora, é uma importante contribuição para a pedagogia. A atividade de horta escolar na educação infantil apresenta uma série de benefícios que vão além do simples cultivo de plantas. A partir da análise de dados obtidos nessa pesquisa, foi possível observar que a horta se configura como um espaço pedagógico riquíssimo, proporcionando experiência significativa para as crianças em diversas áreas do desenvolvimento. A partir das experiências compartilhadas nessa pesquisa, é possível afirmar que a horta escolar pode ser uma ferramenta poderosa para promover aprendizado significativo, consciência ambiental e hábitos saudáveis desde a infância. Em última análise, a horta escolar é um espaço de aprendizado, crescimento e transformação, onde as crianças podem desenvolver habilidades essenciais para a vida, tornando-se cidadãos mais conscientes, saudáveis e responsáveis em relação ao meio ambiente e à sua própria alimentação. Portanto, é fundamental que as escolas e comunidades continuem a investir e apoiar iniciativas que promovam a implementação e a expansão das hortas escolares, reconhecendo seu potencial como ferramenta educacional e promotora de saúde. Uma possível continuidade desse estudo é aprofundar-se em como a capacitação necessária para desenvolver, introduzir, implementar um projeto de horta escolar na instituição poderia ser incluída nos cursos de pedagogia. Isso se justifica pelo fato de que se trata de uma atividade interdisciplinar que proporciona diversos benefícios cognitivos, psicomotores e socioemocionais aos estudantes na educação infantil. Um questionamento que se faz é se essa importante atividade pedagógica, a horta escolar na educação infantil, deveria estar tão essencialmente condicionada à atuação de voluntários e à iniciativa de professores ou de gestores individualmente. Pensamos que a horta escolar na educação infantil deveria fazer parte de uma política pública e também da Base Nacional Comum Curricular. Bom, assim finalizamos a apresentação desse trabalho
Muito obrigada pela atenção. Aqui eu me despeço.